parte ele avançou nisso, que é uma direção de ter que ser mais respeitoso da natureza, ser mais respeitoso dos direitos trabalhistas também. Até porque você começa a perceber o alto custo do tiro no pé. Quer dizer, você cria um problema terrível. Veja as nossas barragens que andaram explodindo em Minas Gerais. Quer dizer, toda a renda que jamais as barragens nos deram, certamente não compensa o assassinato do Rio Doce. Não estou falando em termos morais, estou falando em termos econômicos. Em termos econômicos, o assassinato do Rio Doce, o assassinato do Paraupeba, talvez do São Francisco, dependendo de até onde for a água suja do Paraupeba, tudo isso é um desastre ecológico gigantesco. Esses são pontos, acho que a gente tem que frisar muito, e colocar muito em cena, para tentar ver se ilumina um pouco esse conservadorismo, mostrando como isso é complicado. O artigo do Antônio Góes, mostrando que você investindo na educação, você faz mais contra o crime do que com essas leis delirantes do nosso ministro, são artigos que precisam passar. Agora, é claro que há uma resistência gigantesca contra isso. Gigantesca. Haverá todos aqueles que não leram e não gostaram. Então, é uma batalha difícil em que a gente está. Mas há uma coisa que eu senti quando eu estava no MEC, que, infelizmente, não deu certo, mas que eu acho que ainda vale a pena cogitar. Eu entrei no MEC, bom, no ano anterior, em 2014, ano de eleição, o número de financiamentos do FIES passou de 300 mil para 730 mil, ano de eleição. Foram feitas inúmeras promessas, e aí quem tinha que responder por essas promessas era eu, que não tinha feito nenhuma, eu não estava lá, não tinha nada a ver com isso, eu era quem menos estava lá. Todo mundo tinha feito promessas, eu e alguns outros assim, não estávamos lá, mas, enfim, tínhamos que responder. E batíamos numa parede blindada, não havia realmente nenhuma escuta, porque as pessoas que tinham acreditado nas promessas queriam cobrá-las a todo custo. Não havia como você dizer, gente, não dá certo. E eu defini uma estratégia que deu errado, mas também por falta de apoio do Palácio. A estratégia era o seguinte: vamos calcular que teremos um ano de crise. Eu acho que, se não tivesse havido o golpe e tudo mais, a crise já teria sido ultrapassada. Vamos calcular que tem um ano de crise, e, nesse período, nós vamos pegar os projetos que temos a fazer e melhorar muito. Vamos pegar tudo que está de projeto e reestudar o projeto. Dá um exemplo. Construção de escola. O governo federal patrocinou a construção de muita escola no Brasil todo. Uma escola, a construção de uma escola da rede básica, ela equivale a 6, 7 anos do orçamento da manutenção da escola. Orçamento incluindo não só água, esgoto, mas professor, tudo. Então, é um presente para a prefeitura, o Estado, mas também dá medo, porque ele sabe que ele vai precisar ter o recurso para pagar isso. Então, eu já havia um certo susto nisso. Agora, pegando um só ponto, essas escolas tinham o mesmo modelo para o Brasil todo. O Binho Marques, que foi governador do Acre, e que era meu secretário, o Binho ficava revoltado, falava, como 25 mil, caixa d'água de 25 mil litros, e no Brasil todo, para que na Amazônia uma caixa d'água desse tamanho? Compreensível em outros estados do país, mas na Amazônia, 25 mil litros d'água. Então, você tem situações assim, que você poderia rever. Eu acho que uma das coisas, mesmo para que a gente não estando no governo, não tendo poder, a gente tem que fazer simulações. Quais são os projetos que a gente teria para fazer bons? Ela contou da eficácia de um projeto que ela dirige na escola. Contou também os problemas que existem. Já a outra moça contou muito mais uma história de êxito, etc. e tal. Quer dizer, a gente vê que tem um êxito. O que a gente pode fazer para melhorar, compensar isso tudo melhor? Agora, para vocês terem noção do tamanho dos problemas brasileiros, vou contar uma outra história aproveitando o BIM. Foi secretário de Educação, prefeito da capital e governador do estado do Acre. O Binho descobriu o seguinte: havia algumas dezenas de escolas estaduais acreanas que estavam no território do estado do Amazonas. E havia algumas poucas escolas, algumas dezenas, e umas poucas escolas acreanas estavam no Peru. Então, gente, o problema é muito grande. Vocês imaginam, quer dizer, certamente foram construídos antes de ter GPS, agora um belo dia, e nem sei se nesses lugares havia algum tipo de
de conexão com a internet que permitisse saber em que país está, mas eles descobriram que havia estados, escolas acreanas estavam fora do Acre e fora do Brasil até. Então, vocês vejam o problema que é esse país. Nós colhemos coisas que foram semeadas ao longo dos séculos, às vezes, aparentemente, por loucos. Sabe aquela frase do Shakespeare, uma história contada por um louco, sei lá o quê, uma coisa assim? Você fala, como é possível fazer isso? Quer dizer, tem desde a tese do Darcy Ribeiro, de que a educação ruim no Brasil não é um problema, é um projeto, que eu, sem lembrar dessa frase, transformei em... Eu pensei em uma coisa parecida, que é, cada vez que... Nós não temos que dizer que fracassou um projeto de inclusão, nós temos que dizer que, mais uma vez, teve sucesso o projeto brasileiro de exclusão, é um projeto. Nós temos isso tudo construído, mas nós temos também coisas que são simples, fruto de sabe-se lá o quê. De que terá levado alguém a construir escolas no país errado? Quer dizer, não é fabuloso? Eu até imagino, provavelmente havia brasileiros morando no Peru, sem saber que era Peru. E o governo do Acre construiu lá uma escola, sem saber que era Peru. Então, enfim, é um problema. Claro, você não vai deixar de atender as pessoas, mas hoje ficou um problemão. Será que o Peru gosta? Você não sabe. Será que o Peru adora? Que bom que nós não estamos tendo que gastar dinheiro com essa gente. Então, os problemas que a gente defronta, quando eu disse no começo dessa aula, que a coisa positiva é que nós estamos vendo o tamanho do problema. Quer dizer, nós vivemos num país que, durante séculos, fingiu que brincou de, sei lá do quê, de jogo do contente, sabe? E agora a gente vê que não é assim. Então, quando a gente vê que não é assim, a gente tem que mudar. E a gente está mudando, e está mudando muitas vezes errado. Onde a gente muda errado? Pega, por exemplo, os aeroportos. O Dilma, quando inaugurou o aeroporto de Brasília, Moreira Franco, que era o ministro da Aviação, falou, nem parece Brasil. Dilma disse, parece Brasil e é do que o Brasil é capaz. Beleza. Precisava ter feito um aeroporto tão chique. Precisava ter feito um estádio em Manaus para a Copa do Mundo, com capacidade para 60 mil pessoas, quando nunca nenhum jogo de futebol local em Manaus teve mais do que 2.000 de público. O pavor, pouco antes daquilo, eu dei uma palestra para a ABAR, para a Associação das Companhias Aéreas. E aí eu perguntei, como vocês estão vendo a Copa? Eles falaram, nosso pavor é o Brasil ficar em segundo na chave. Falei, por quê? Porque se o Brasil ficar em segundo na chave, ele vai jogar em Manaus. E nós não temos como transportar para Manaus as pessoas. Não temos, não há como levar, digamos, 60 mil pessoas ou 58 mil pessoas para Manaus em um dia ou 2 dias. Não tem possibilidade. Você precisaria do quê? Um avião com 200 passageiros, você precisaria de 300 voos. 300 voos. Imagine 300 voos pousando em Manaus. No dia do jogo, ou até na véspera. 300 decolando e voltando só vazios. E depois 300. Não, gente, você tem coisas assim que parecem que foram planejadas pelo louco do Shakespeare. Né? Então, isso agora já estamos num nível um pouco da brincadeira, porque isso é quase cômico, mas existe uma tragédia profunda nisso, que é a tragédia de fazer as coisas sem pensar nisso tudo. Quando eu falei da biblioteca na escola causa todas as outras coisas. Você pensa que colocou os livros, está resolvido? Não está. Você pensa que construiu a escola, está resolvido? Não, o prefeito vai precisar de dinheiro para manter isso. De onde vai vir o dinheiro para a prefeitura estressada? Então, tudo isso são problemas que a gente, às vezes, não pensa. Essa história de você começa a construir uma coisa, porque assim você obriga o seu sucessor a dar continuidade. Quem disse que vai dar certo? Nós estamos num momento muito ruim, porque nós estamos com uma crise econômica brutal, então tem menos dinheiro, etc., do que em qualquer época. Mas o número de coisas que foram iniciadas, foram feitas de uma maneira leviana na história toda do Brasil não é pequeno. E aí, hoje o que a gente pode fazer? O que pode fazer, essencialmente, eu diria, temos que repensar tudo isso, planejar essas coisas e nos preparar para, quando melhorarem, a gente ter bons projetos. A minha ideia era essa. Quando a gente tivesse, o Brasil voltasse a prosperar, que a gente tivesse melhorado a base curricular, tivesse avançado a base curricular, tivesse melhorado
os projetos de escolas, tivesse uma carreira de professores mais bem articulada. Porque tudo, vocês olham, gente, é um delírio. É um delírio. Veja, vocês, bom, estou avançando um pouco no tempo, mas acho que tem coisa que vale a pena. Por exemplo, você tem duas maneiras de conceber a carreira de professor na rede pública. Uma maneira é, você entra recebendo bem e sobe aos poucos. Então, o curso é atrativo, mas você não vai ter grandes promoções. Acho que, se não me engano, o Rio Grande do Sul, não lembro, o Rio Grande do Sul é o contrário, acho. Ou então você entra com um salário baixo e vai subindo. Então, cada um vai ter projeções sobre a Previdência Social muito diferentes. Mas, vamos dizer, o que não dá é para você entrar recebendo muito bem e ter promoções muito grandes. Quando agora o Maranhão está pagando 5.700 de mínimo de salário para professor, é uma grande sacada. Aparentemente, a melhor coisa é o seguinte: você oferece um salário de entrada muito bom, mas você não vai poder multiplicar isso por 2, até a aposentadoria. Você vai dar uma aposentadoria que vai estar mais próxima do salário de entrada. Versus, você entra com o salário de R$ 2.000 e se aposenta com 10 mil. Então, são opções, cada cidade, cada estado fez a sua opção. E hoje, lidar com tudo isso é uma confusão. Ninguém tem a menor ideia de como fazer para pagar isso. Outro exemplo. O Tarso, acho que foi o Tarso, ou o Fernando Haddad, fez votar o piso mínimo de professor no Brasil, que atualmente é 2 e pouco, 2.200, 2.400, que foi um avanço gigantesco, porque havia professor que recebia R$ 100. O Tarso ajudou a conceber isso, não sei se foi ele que fez votar, mas como governador do estado do Rio Grande, ele não pôde pagar isso, porque não tinha dinheiro para isso. Agora, aí surge um problema. O piso mínimo, moralmente, é o quê? É o mínimo que a pessoa ganha, a pessoa entra com isso. Acontece que há estados em que você tem o valor do salário do professor e tem várias gratificações, algumas das quais são automáticas e ele começa a receber no primeiro dia. E aí eles entram na justiça, os sindicatos, dizendo o piso não pode incluir o resto vem a mais do piso, o que moralmente está errado, porque o objetivo não é esse. Então, você passa a ter estados em que o piso que está sendo pago é o piso da lei e outros em que essa lei favorece um pagamento de adicionais, cada um fazendo do seu jeito. Fica uma confusão e você não tem como lidar com isso. Então, esses problemas todos são gigantescos. E quando você coloca isso em escala brasileira, fica uma loucura. A gente pode ver, por exemplo, aquele dedo duro do primeiro delator do Petrolão, o Paulo Roberto da Costa. Ele devolveu R$ 100 milhões. É bastante dinheiro, né? Agora, o Brasil paga, se não me engano, para 50 milhões de crianças, merenda. A União, isso é uma responsabilidade do município e do Estado, não é da União. A União entrou no assunto porque ela quis dar um apoio. Não é, então, o que a União dá é complemento, não é tudo. Só que o complemento da União era 30 centavos, e acho que 30 centavos continua sendo. 30 centavos é quase nada. 50 milhões vezes 30 centavos dá 15 milhões de reais por dia. Paulo Roberto da Costa, 100 milhões é uma semana de merenda escolar. É nada. Entendeu? 100 milhões é nada. Se quiser dar uma merenda escolar, se quiser que a União melhore isso, passe para R$ 1, R$ 2, você tem que saltar para uma fortuna. Quando o Brasil está numa crise econômica, como aqui está desde 2014, 2015, tudo isso não tem muito como fazer. E como você pensa tudo isso? Tem que pensar. Sabe? E são coisas que ficam meio abandonadas. Agora, o que nós temos é o seguinte: qual é o nosso trunfo, a nossa arma? Nós somos pessoas que estamos acostumadas a pensar. Então, nós temos que pensar. Temos que usar o pensamento e dizer como que a gente sai disso. Sem ser do jeito habitual, gastando mais dinheiro, porque mais dinheiro não tem. Como a gente pode... Tem outras maneiras? Tem, certamente tem. Não digo que tenha dinheiro suficiente, não tem dinheiro suficiente. Dinheiro é insuficiente. Mas que nós podemos melhorar a qualidade dos projetos, melhorar as coisas, podemos. Desde, por exemplo, questão de ensinar os jovens a lerem, colocar livros que eles gostem, né? Acho que o primeiro ponto é o seguinte: você tem que fazer os alunos lerem livros que sejam agradáveis para eles, sejam atraentes. Não adianta querer obrigar um livro que seja chato, que criança é chato, que adolescente é chato. Então, deixa isso para depois. Então, por exemplo, peguem didática. Um professor da rede básica tem que ter didática. Um professor da graduação, eu acho que ele tem que ter didática.
Será que um professor de pós tem interdidática? Eu acho que não. Na pós, quer dizer, não precisa ser um imbecil, não precisa ser uma pessoa que não sabe falar, nem nada disso. Mas um professor da pós, você está querendo fazer um mestrado, doutorado, você vai atrás. Você não precisa de um sujeito te convencer de que é apaixonante o assunto dele. A paixão é sua. Então, da mesma forma, o livro apaixonante ele tem que estar para o ingresso no mundo do livro. Tem que ser um foco nisso, como o filme é apaixonante. Tudo isso é factível. Tudo isso pode ser feito, mas o que existe de coisa sendo feita na outra direção é espantoso. Eu não exageraria se dissesse o que você tem de gente fazendo coisas que vão dar errado, que as pessoas sabem que vão dar errado e que insistem, inclusive na educação. Tem isso. Mas, enfim, acho que já falei bastante aí, a gente extrapolou um pouco o livro. Eu acho que a gente acabou mais falando bastante mesmo, mesmo que não mencionasse tanto, foi da ignorância e da necessidade de combatê-la. Né? Gente, muito obrigado a vocês. E, olha, e, sobretudo, muito ânimo, viu? A gente precisa de muito ânimo e a gente precisa também de muita inteligência. Então, a inteligência aí não é uma coisa para não usar, é para usar. Nós temos que criar realmente... Não, é porque, volta e meia, você tem... Por exemplo, toda vez que me ligam do 247, do Brasil de Fato, eles querem que denuncie a PEC do teto de gastos, querem só que fale essas coisas. Eu fico meio irritado, falando mal do Escola Sem Partido. Eu digo para eles, gente, vocês deram uma promoção à Escola Sem Partido gigantesca. Vocês passaram anos falando disso. Sabe? Quando havia pautas educativas, vocês ficavam só combatendo a Escola Sem Partido e diziam, fale das pautas positivas. Agora é tarde, né? A Inês é morta, nós dependemos agora do Supremo, que, segundo o Rodrigo Maia, vai derrubar a Escola Sem Partido. Não vamos ser nós. Entendeu? Então é terrível. Então, nós não podemos ficar só nessa demagogiazinha. Nós temos que construir realmente projetos viáveis, projetos alternativos, projetos que melhorem o país. E nós temos condições disso. Nós temos meios para isso. Mas, para isso, nós temos que mudar, realmente, usar a cabeça e mudar o que a gente tem feito. Bom, muito obrigado, gente. Muito ânimo. Professor, mais uma vez,